essa força de resistência ser tão importante na sua aplicação. Fora isso, você ter ali um condicionamento físico amplo, tanto na parte cardiovascular, que o pessoal costuma chamar ele de gás, né? A sua respiração, você fica ali ofegante, quanto nessa parte de resistência muscular, você rende muito melhor nos seus treinamentos. Fala aí, calistênicos! Hugo Lima aqui na área com vocês, trazendo uma série muito especial que a gente está para trazer há bastante tempo. Antes desse vídeo começar, eu queria pedir muito para vocês, deixem aí o like, que vocês se inscrevam, ativem as notificações, isso significa muito, ajuda muito a nossa equipe a trazer cada vez mais e mais conteúdo aí do universo ginástico, do universo calistênico, tá bom? Então esse mero clique para você significa muito para a gente, clica lá e ajuda a equipe do Calistenia Online. Qual é o nosso intuito com essa série aqui? É trazer justamente modelos de treino para que você possa escolher um deles de acordo com o seu objetivo. Então a gente vai trazer uma série de propostas para que você possa escolher uma delas e a gente vai explicar um pouquinho aqui do porquê de cada uma dessas divisões e propostas de treino, beleza? Então hoje eu quero trazer especialmente aqui um modelo onde talvez seja o que eu mais gosto, o que eu mais procuro aplicar tanto nos meus treinamentos quanto nas nossas consultorias, que na verdade ele consiste em treinar um pouco de cada valência todos os dias. E o porquê disso tudo? Dentro da calistenia e do street workout, você tem uma série de movimentos ginásticos complexos que eles precisam ali usar todas as suas vertentes, todas as suas vias de força, resistência. E só para passar nesse campo de força aí, a gente tem uma leve divisão que eu sempre toco muito nesse ponto no nosso Instagram e eu vou passar aqui rapidamente para vocês. A força ela pode ser dividida ali entre uma força máxima, que é a sua capacidade de promover grandes cargas, né, de fazer grandes contrações musculares. Por exemplo, para um iniciante em busca ainda do seu primeiro pull-up, ele está trabalhando ali normalmente a sua força máxima. Mesmo que ele tenha, por exemplo, 1, 2 ou 3 repetições, ainda entra nesse campo, porque ainda é um esforço muito intenso para ele. Então a gente tem isoladamente essa força máxima, que ela pode ser estática ou não, porque uma outra vertente, uma outra coisa que a gente vai utilizar bastante, que é essa força isométrica, e eu não preciso nem explicar para vocês que isso é muito presente na calistenia. Então essa força isométrica ela pode passar também por esse componente da força máxima, como por exemplo um movimento estático que te desafia bastante, e aí vai de acordo do seu nível, certo? Uma outra força muito presente é a força de resistência, ou seja, o quanto a tua musculatura ela consegue aguentar ali de estímulos. Normalmente a gente está falando ali de uma intensidade mais baixa e um volume mais alto de repetições, que pode até mesmo para um indivíduo muito treinado ainda estarmos falando de uma barra fixa, de um pull-up. Tem gente que consegue fazer acima de 20 repetições, 25, 30, enfim. Para esse indivíduo ele já entra num campo de resistência muscular. E isso é muito importante. Eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo segmentando não para alavanca de puxada, mas sim para a parte do core, que é uma outra coisa fundamental que precisa ser estimulada também. Então aqui nesse vídeo, através de um exercício focado no condicionamento, resistência muscular, a gente consegue ver aqui, em especial, uma flexão ali mais voltada para a parte de cima do seu core, do seu tronco, e isso tem uma ênfase em toda essa estrutura, o reto abdominal, toda essa parte superior, digamos assim. E aqui numa sequência a gente já vê o contrário, essa parte de baixo, ao elevar as pernas, a gente está enfatizando ali toda a questão infra, toda a parte de baixo do nosso abdômen, do nosso core. Então a gente consegue, através desses exercícios de resistência, destinar muito mais, localizar uma região ou outra. E adivinha só, calistênicos, isso faz muita diferença na hora de compor, por exemplo, um movimento estático de alta intensidade, que ele vai recrutar ali tudo e mais um pouco para que haja aquela sustentação. E aí, se algum desses campos eles estiverem ali deficientes, o que vai acontecer? Essa forma ela ficará ruim. Então você não vai sustentar aquele movimento estático por conta, na verdade, de algum desses pontos ainda que eles estão um pouquinho aquém de toda a estrutura. Então o movimento ele é complexo, ele exige força ali dos seus membros superiores, ele exige força sim também do core, e se algum desses pontos estiverem deficientes, você simplesmente não vai ter um movimento consolidado, correto? Então explicando o porquê até mesmo dessa força de resistência ser tão importante na sua aplicação. Fora isso, você ter ali um condicionamento físico amplo, tanto na parte cardiovascular, que o pessoal costuma chamar ele de gás, né? A sua respiração, você fica ali ofegante, quanto nessa parte de resistência muscular, você rende muito melhor nos seus treinamentos. Então é comum
durante uma pré-temporada, você trabalha bastante esse tipo de foco, exercícios menos intensos, exercícios mais volumosos, a fim de procurar essa resistência muscular e esse condicionamento cardiorrespiratório. Então, se você entender bem, todas essas valências, e eu estou falando aqui somente de força, elas se conectam. Então, quando você está realizando ali uma força máxima, por exemplo, isométrica, você depende também do resultado que você colheu dessa força de resistência. Além dela te ajudar a treinar muito melhor, ela vai ter um papel importante localizando um pouquinho mais ali a ênfase do exercício e tendo uma transferência direta para o movimento estático que você quer. A gente tem também a força de potência e acho que nada melhor do que isso para te ilustrar um muscle up clássico, né? Onde você faz ali uma puxada de uma forma potente, de uma forma veloz. O pessoal costuma chamar isso de um treinamento explosivo, muito embora você não usa nenhum explosivo aí, nenhuma granada, nenhuma dinamite, mas o termo técnico correto seria a força de potência. No popular a gente pode chamar aí de treino explosivo, que eu tenho certeza que a galera vai entender muito bem o que a gente está falando aqui. E para treinar essa força de potência, você também precisa ter as outras duas forças combinadas, além, claro, de uma escolha ideal de um exercício. Por exemplo, se eu falei muito aqui sobre a barra fixa, um pull-up, um iniciante que ele está buscando ali o seu primeiro pull-up, ele vai conseguir realizar aquela puxada na barra de uma maneira muito veloz? Não, porque ainda é muito tênue aquela linha de força que ele tem, porque ele vai conseguir aplicar, ou seja, ele vai conseguir provavelmente romper aquela gravidade ali, porém de uma forma muito devagar, porque ele ainda não tem tanta força. Correto? Então não seria, por exemplo, num caso desse, uma escolha interessante para que se gere potência, caso fosse essa a minha ênfase. E a gente tem também o contrário, se você escolhe uma carga muito leve, se você pensa um exercício que ele é muito fácil, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, quem já teve o contato de andar com uma bicicleta de marcha, naquele momento que você coloca uma resistência muito baixa, muito fraca, você pedala e você não consegue controlar o giro, porque aquilo está muito leve, então é importante você pensar aí a carga ideal, né? No caso, o exercício ideal para você, porque a gente está falando ali de calistenia, movimentos de peso corporal, então uma angulação específica para que você consiga trabalhar isso aí. Isso tudo só ainda falando da força de potência, e você vê que também ela conecta com toda a questão da força máxima. Você precisa de um certo nível de força máxima para poder realizar ali um exercício alvo, seja lá da sua escolha, seja lá também o seu nível. Então, calistenia, a gente fez toda essa explicação ainda somente falando de força, sem considerar outras valências, como por exemplo a mobilidade e a flexibilidade. Vale também ressaltar para vocês que algumas dessas habilidades elas são mais volúveis do que a outra. Por exemplo, ainda dentro do campo de força, a força máxima que você adquire, aquela força que você consegue realizar em grandes intensidades, ela demora a vir, isso você já deve ter sentido nos seus resultados, mas também ela demora a ir, ou seja, você tem uma manutenção muito maior dessa força. Claro que de repente se você está falando ali na transferência dela para um movimento isométrico, faz diferença uma semana ou duas sem treinar, mas porque a intensidade daquele movimento é muito alta, então um mínimo já faz uma diferença. Porém, em linhas gerais, você demora a perdê-la e também demora a conquistá-la. A força de resistência, por exemplo, ela é muito mais volúvel, ou seja, você vai ganhá-la mais rapidamente, porém também você vai precisar fazer uma manutenção, o que é muito presente na vida de um ginasta. E aí começa a desenhar essa magia aí de treinar um pouco todos os dias de cada uma dessas valências. Por quê? Tudo que não for treinado, ele tende a se perder. E tudo que for treinado, ele, claro, tende a colher algum ganho. E você precisa com que isso tudo ande em bloco para que você possa conectar todas essas valências. Então, se você faz uma grande ênfase em alguma dessas habilidades, naturalmente você tende a perder outras. E se tratando de calistenia e street workout, você tem muitas coisas para serem treinadas. Toda essa explicação aqui até agora foi só falada na habilidade e na valência da força. Porém, como eu falei para vocês anteriormente, existem muitas outras coisas. Então a ideia é com que tudo ande em bloco e de uma maneira, claro, mais gradativa, mais lenta até do que se você enfatizasse alguma delas. Porém, tudo isso vai se conectar lá na frente. Então, pessoal, qual que é a beleza? Vou citar aqui um exemplo que ele é muito querido aí pelos calistênicos, que ele busca ali, por exemplo, um straddle planche, um full planche, e ele utiliza, por exemplo, um modelo onde ele vai enfatizar um movimento estático. Então ele está em busca ali desse movimento e ele está treinando, por exemplo, um dia sim, um dia não para o planche. Porém, esse é o foco dele, ele não está trabalhando como a gente propôs aqui em linhas gerais, correto? E que de grande valência, de grande transferência a gente pode pegar desse modelo que eu estou sugerindo para vocês?
Primeiramente, se você busca ali um full plant, você pensa também anteriormente no straddle plant, correto? Ao fazer um straddle plant, se você trabalha em conjunto a sua mobilidade, a sua flexibilidade, em especial aquele espacate lateral, né, onde você afasta a linha das suas pernas, você consegue ter uma abertura muito maior na sua versão straddle. E isso tira ali o ponto de força da questão central, suaviza a intensidade do movimento. Então é um jeito que, ao trabalhar flexibilidade e mobilidade, ele vai te ajudar até mesmo na conquista desse movimento. E isso falando aí da abertura, mas pode ser transferido para qualquer outra valência, até mesmo em outros movimentos, correto? Qual que é a outra grande vantagem que a gente pode extrair desse modelo? A gente vai trabalhar ali, como eu sugeri para vocês anteriormente, força de resistência em pontos localizados. E talvez o que aconteça muito aí com o pessoal é, por exemplo, treinando bastante a força de ombros avançados, muito comum no plant, treinando bastante a sua força de cotovelos estendidos, de braços estendidos, que também é muito peculiar na ginástica. E, por exemplo, com uma escápula deficiente, você não trabalhou aquela região, você não fortaleceu as escápulas, ela vai ceder, ela que deveria estar ali no movimento de protração, ela cai ali para o movimento de retração. Isso vai fazer com que o seu quadril naturalmente abaixe também, vai fazer com que provavelmente você avance em demasia os teus ombros, os teus braços, e isso vai gerar uma sobrecarga no teu punho, vai gerar uma sobrecarga no teu antebraço. Muita gente que treina pro plant, eu acredito que já tenha passado aí por isso. Então ela traz toda esse envolto do movimento, por mais que você não vai enfatizar nesse modelo pura questão de plant a todo momento, você traz ali um entorno que é muito positivo e que vai te fazer avançar com essa boa base. Por vezes ele pode até garantir esses pontos, essas melhoras e te trazer até um retorno um pouco mais rápido. Muito embora, galera, eu sempre bato nesse ponto aqui com vocês, movimentos ginásticos não tem a ver muito com velocidade. Se você pensa em apressá-lo a todo momento, é normalmente um dos maiores erros do calistênico. Então vou listar para vocês aqui algumas vantagens desse modelo de treinamento. Então você vai evoluir sempre em bloco, todas as valências, nada deixará de ser trabalhado, ou seja, você não vai retroceder em nenhum dos aspectos por conta de uma ênfase que você esteja dando ali num ponto ou outro. Então a sua evolução é sempre em bloco, sempre em base, isso é muito positivo. Segundo ponto, você tem uma maior segurança porque você está fazendo todo o entorno, trabalhando todo tipo de estrutura, está consolidando todas as articulações. Isso vai fazer com que você evolua com, sim, um pouquinho mais de propriedade nessa questão da segurança. Ponto 3, você vai ser um atleta completo. Então, ao treinar tudo, você realmente estará preparado para fazer todos os tipos de condicionantes, todos os tipos de exercício, porque a tua estrutura simplesmente ela estará pronta para isso. Vou citar aqui para vocês agora as duas desvantagens desse método de treinamento, que ele simplesmente não combina com pressa, ele não combina com velocidade, porque você vai ver essa evolução realmente em bloco de maneira gradativa e vai ser muito mais difícil para você medir ali o tamanho da sua evolução, como diferente, por exemplo, se você estivesse enfatizando um determinado movimento, uma determinada valência. Então essa evolução ela vai aparecer primeiramente nos seus olhos de uma maneira muito mais branda, e aí você tem que ter mais paciência ainda, ou seja, não é um teste aí para as pessoas mais ansiosas, né? Na verdade não vai funcionar bem para quem tem essa ânsia aí muito veloz de buscar os movimentos, mas que eu sempre bato numa tecla aqui que esse sim pode ser um erro, e um erro grave do calistênico. No segundo ponto, a questão do tempo hábil para treinamento, né? Então se a gente levar isso para um alto rendimento, os atletas eles costumam trabalhar dessa forma. Claro que em um dado momento ou outro também pode acontecer uma ênfase, né? Em especial ali na fase pré-competitiva, ou de repente alguma outra questão que o técnico procura aplicar, mas por exemplo é muito comum que eles trabalhem sim todas as valências. E aí, para você ter uma ideia, eles dividem o treino em 2 períodos, né? Então você vai ali pela manhã, trabalha essa série de condicionantes, trabalha essa série de mobilidade para evitar com que tudo que tenha sido conquistado um dia seja perdido, faz a manutenção dessa valência de resistência muscular que eu falei para vocês que tende a se perder caso você não treine mais rapidamente, ou seja, sempre é necessário um trabalho de manutenção. E aí tranquilo, ele parou ali aquela sessão primeira de treinamento dele, ele vai para casa, ele vai almoçar, ele vai descansar e depois ele retorna e faz todo o trabalho enfatizando ali nos aparelhos, né, enfatizando na questão de força. No caso eu estou falando aqui dos ginastas, né? Mas um atleta de alto nível, ele treina em 2 períodos, ele tem um tempo muito longo de treino. Então,
quanto mais for a sua ambição de treinamento, isso você já deve ter percebido aí com os calistênicos próximos a você, mais tempo você vai ter que investir nisso aí, tomando, claro, uma série de cuidados para que não se exagere, enfim. É interessante talvez você ampliar sim, porém distribuir esse treinamento para que não exista nenhuma sobrecarga e não te atrapalhe por um excesso de treino. Beleza, então a gente já listou aí vantagens e desvantagens, vamos para a parte que interessa agora, que é uma sugestão de como distribuir esse treinamento em cima do seu tempo aí, tá bom? Então a gente vai sugerir aqui para vocês 20% daquela sua sessão de treino para toda uma questão de mobilidade e flexibilidade e também para os condicionamentos de corpos, condicionamentos de parte superior. Então você vai fazer exercícios circuitados com uma velocidade um pouco mais ampla e ele vai ter ali a conotação de trabalhar essa resistência muscular que a gente falou para vocês. Se a gente pensar num caso de um atleta, ele vem anteriormente fazendo uma pré-temporada, que nesse momento ele trabalha muito todos esses exercícios de resistência e todos os exercícios cardiorrespiratórios. Então é um momento onde você vai bater principalmente nessa tecla para que depois seja feita essa manutenção somente com 20% do seu tempo. Então existe aí uma fase para que você se conquiste isso primeiro e depois você trabalhe somente uma manutenção. Mas esse é um papo para um próximo vídeo, porque a gente vai falar também de periodização e não somente aqui de uma sugestão de modelo de treino. Eu estou exemplificando isso aqui para vocês porque pode vir a surgir essa pergunta de mas poxa, não é pouco tempo para se trabalhar? E de fato é, porém você vai pensar numa manutenção de algo que você já conquistou. E vamos lembrar aqui também que a gente vai distribuir isso por todas as valências do nosso treinamento. Vale lembrar também, pessoal, que a gente vai usar esses condicionantes aí, tanto na parte cardiorrespiratória, esses 20% iniciais com a resistência muscular, também como uma questão de aquecimento no teu treino. Então é um momento aí que você vai levar a temperatura já do teu corpo pensando na tua sessão como um todo, tá bom? Depois a gente vai conectar aqui 15% do seu treinamento, visando ali gestos técnicos que também vão contribuir bastante para essa questão inicial de aquecimento. Então você já vai conectar ali no trabalho principal do seu treinamento. Por exemplo, caso você vai realizar gestos de consciência corporal, é muito interessante você colocar ali um skinny cat, um pullover, alguma coisa que te conecte, que já faça, por exemplo, trabalhar todo o encaixe ali do teu quadril, já tem um certo giro, você usa ali as tuas pernas estendidas, então todas essas transferências que a gente tem em movimentos mais complexos. Se, por exemplo, você vai enfatizar toda uma questão do trabalho do planche, já você nesse momento vai começar a usar alguns avanços de ombro, o planche lean, para que já possa ser aquecida essa articulação, para que já possa gerar uma certa intensidade, muito embora ainda um pouco mais branda, em toda essa articulação, em todo esse trabalho que será feito. Então 15% de gestos técnicos, movimentos cognitivos, para que você possa conectá-los no seu treinamento. Ficaram aí alguns exemplos de movimentos que a gente pode utilizar, que para uma pessoa com um certo nível intermediário ou até mais avançados não são tão desafiadores, mas possam compor aí essa ideia, e o iniciante, claro, vai surfar nesse exemplo em intensidades menores. Então, se você está almejando, por exemplo, esses exercícios, você vai fazer um trabalho um pouquinho mais leve, como, por exemplo, realizar somente a vela, né, da ginástica. Um trabalho muito importante que a gente precisa fazer, não precisa se dedicar muito tempo, é reservar ali 5% de preparação articular. Então, todos aqueles exercícios especificamente ali para punho, para ombro, nesse tom de fortalecimento, nesse tom de preparação, ele é muito importante, ele é muito presente na rotina de um atleta profissional. Então, assim, todos os níveis eles deveriam fazer. Um trabalho desse que, por exemplo, vai te prevenir de lesões, que você não vai ver um resultado de uma forma imediata, porém, imagina ali você se prevenir, eventualmente não se machucar, aí sim você evolui com muito mais qualidade do que se você ficasse parado, por exemplo, por meses por conta de uma lesão ocasionada que você poderia ter evitado de diversos sentidos, dentre eles com exercícios preparatórios. Então por isso você precisa reservar aí 5% do seu tempo, um tempo bem brando, mas que é importante nessa parte de preparação. Então chegou a hora de você trabalhar a parte principal do seu treino. Então, a gente vai reservar aí 40% do nosso tempo nos exercícios mais desafiadores. Recomendo que eles sejam os isométricos, recomendo que eles sejam os dinâmicos de força mais intensos, ou seja, é um momento ali onde você vai trabalhar, por exemplo, dependendo do seu nível, o seu tuck planche, seu advanced tuck planche, você vai trabalhar ali um all-sit, dependendo também do seu nível de treinamento. Então você vai distribuir isso tudo para core,
para força de membros superiores, é a tentativa do seu muscle up, se você já estiver apto para isso. Se você for um atleta mais avançado, você vai buscar ali um EFS, mas você vai treinar a parte mais intensa do seu treinamento, tá bom? E aí um ponto muito interessante que também conecta num outro vídeo, mas eu vou passar aqui rapidamente por esse assunto, você precisa ser inteligente numa questão de, se eu dediquei 40% a todo um treinamento de força ali, de empurrada, por exemplo, eu fiz planche, eu fiz uma variação para maltesa, eu fiz toda essa questão que trabalha ali os meus ombros, os meus braços estendidos. Se eu dediquei 40% exclusivamente para isso, é no momento ali que depois eu vou precisar descansar essa alavanca. Então, se eu dedico totalmente essa parte mais intensa a uma determinada alavanca, eu vou precisar descansá-la no dia seguinte, talvez os 2 dias seguintes. Se você trabalha um pouco de tudo, você consegue sim englobar todas essas questões. Mas vale lembrar para vocês também, calistênicos, que o trabalho articular ele acontece mesmo em alavancas diferentes, né? Então, por exemplo, você utiliza muito da sua articulação do ombro em movimentos ali da alavanca de puxada, muscle up, back lever, front lever, e você também utiliza bastante dos seus ombros, especialmente até nos movimentos de empurrada, full planche, até mesmo uma maltesa. Então você precisa levar em consideração esse desgaste articular também na hora de distribuir ao longo da semana, beleza? Finalizando esse vídeo então, pessoal, peço mais uma vez para que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal, ajuda a equipe do Calistenia Online, mas a gente teve aqui o propósito de trazer esse modelo onde você vai treinar um pouco de todas as valências para você sempre andar ali em bloco, ter uma evolução geral. É particularmente um dos modelos que eu mais gosto, que eu mais procuro utilizar. Claro que depende um pouquinho da fase de treino, depende um pouquinho por vezes do cliente que pede para você montar um treino, né? Para quem não sabe, somos uma equipe de profissionais de educação física e isso varia muito de acordo com o objetivo individual. Porém, esse é um modelo muito seguro, muito utilizado, depende um pouquinho de uma certa dose de paciência, mas ele é certamente um dos melhores, pelo menos dentro da nossa visão. É isso, a gente vai trazer ainda um pouco mais de outras variáveis de modelos, então fiquem ligados aí nessa série que a gente vai trazer aqui para vocês, que a gente vai trazer um modelo onde se prioriza movimentos estáticos, um modelo onde se prioriza hipertrofia. A gente vai trazer diferentes pontos de vista para que você possa elaborar um treinamento de acordo aí com o seu objetivo central. Queria começar, claro, por esse que a gente entende como uma maneira mais segura, uma maneira mais eficaz. Mas fiquem por dentro dos próximos vídeos aí. Um grande abraço, calistênicos. Sigam a gente, todas as nossas redes, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Tem o nosso website também que você pode visitar aí com muitas promoções nessa fase de inauguração. Um forte abraço, calistênicos.